quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está no canal Rascunho da IBD. Quero mandar uma saudação de paz aos irmãos da Assembleia de Deus de Maragogi, Alagoas, naquele ordeiro e progressivo estado, e especificamente naquela cidade tão acolhedora. Deus abençoe os nobres companheiros, pastor daquela igreja, nosso irmão, nosso amigo. Nos construímos uma amizade interessante. Deus abençoe o senhor, né? Pastor Ednilson e a sua esposa, né? Irmã Mitra, e também o seu filho, né? Nobre vereador e presidente da Câmara daquela cidade, né? O nobre companheiro, amigo, gente de primeira estipe, né? O Pipo. Deus abençoe, Pipo, a sua vida. Obrigado pelos cuidados, não é? Também envio a saudação de paz aqui ao moço que nos conduziu por 2 dias consecutivos, não é? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, né? Quer o Ronaldo, né? Também o Sassá, e por último Lenilson. Deus abençoe também o nobre companheiro ali que forneceu aqueles automóveis para a nossa condução ali naquele passeio que fizemos. Louvo a Deus pela vida da Ariadne, minha nora, louvo a Deus pela vida dos meus filhos e pela vida da minha esposa. Sem eles nada teria acontecido. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Louvo a Deus pela oportunidade que tive de estar ali ontem à noite com os irmãos, cultuando naquela bonita igreja, naquele culto abençoadíssimo, junto com o pastor Ednilson e aquela pleiade de obreiro, né? E irmãos tão receptivos. Estivemos ali, né? Ouvindo e falando também um pouco da palavra de Deus, né? Então vamos para frente. Pastor Gilson, Deus abençoe sua vida. Irmã Samela, Deus abençoe vocês. Foi uma satisfação conhecê-lo, né? Também envio uma saudação de paz aqui ao nobre pastor Joabe, não é, a sua esposa Geilza, não é? Deus abençoe, que nos proporcionou, não é, um momento, ficar esses dias naquele aposento ali. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês, não é? Um abraço a todos. Aqui nós estamos no canal Rascunho da IBD. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e gostar do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam se inscrever e aprender também a palavra de Deus. Deus abençoe, no nome de Jesus. Na lição de número 3, estaremos comentando agora a lição de número 3 da classe dos adultos, que tem um tema geral assim: relacionamentos em família. E a lição de número 3 trata do ciúme que prejudica a família, não é? Ciúmes, zelo ou inveja. Quais as diferenças desses 3 termos? Ciúmes, inveja e zelo. Estas e outras questões estaremos trazendo aqui agora no canal Rascunho da IBD, ok? A lição, como de praxe, está dividida em 3 tópicos, né? O tópico de número 1, ela nos apresenta o tema: a falha no tratamento dos filhos, né? Tópico de número 1, né? E segundo, nós vamos ver o ciúme como causa de conflito, né? E terceiro, os males dos ciúmes, né? Na lição passada, nós estudamos sobre a predileção, né? E o comentarista, ele sai dizendo nessa terceira lição, também finalizando a questão das falhas do tratamento dos filhos. Você trata um com maior zelo e outro com indiferença, isso causa ciúmes, não é? As preferências de Jacó, que trouxe ali problemas graves, não é? E para a sua família. Então, dentro da historiografia ou da historicidade dos filhos de Jacó,
não é se comovente assim, mas ela é dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo de ciúmes, ou do ciúme por seus irmãos, né? A verdade é que Jacó tinha certa preferência por ele, ou seja, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações dos seus irmãos, como como o patriarca, aliás, da família. Isso é um problema, porque dentro desse contexto, eu quero apresentar aqui, antes de dar sequência, a questão desses termos, os significados propriamente dito de ciúmes e de inveja. Nós vamos tratar sobre essa temática agora, aqui no canal Rascunho DVD. Então podemos observar que quando vamos tratar essa questão dos ciúmes, o comentarista ele se baseia exatamente na questão de Jacó, ter pretensão por José, consequentemente gerou entre os seus irmãos um ciúme, um cisma, e eles fizeram de tudo para tirar do foco, tirar de cena José, é do conhecimento de todos nós, no capítulo 37 do livro do Gênesis, quando a tratativa começa a ser feita ali. Jacó tinha suas escolhas, ou seja, ele escolheu dar uma prioridade maior ao seu filho José, e os outros seus irmãos ficaram com ciúmes. Alguém diz que isso é uma coisa natural. Na verdade, trabalhando bem essa visão, todos os filhos têm que ser tratados de igual modo, sem indiferença, para que exatamente não haja esse tipo de anomalia. Lembro-me quando meus filhos eram pequenos, eu tenho 2, um casal, são bênção de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do nosso lar, dos nossos familiares, mas não tivemos esse tipo de problema. Por quê? E era comum eles cobrarem. Se eu comprasse alguma coisa para o Wallace, a Gizinha cobrava. Tá certo, desde pequeno que ela vinha assim. Hoje não mais, todo mundo tá de maior e tal, mas a gente procurava agradar a todos, para tanto eu e minha esposa, para não ter essa diferença de tratamento, para que não criasse, e graças a Deus nós cuidamos assim, para não criar problema entre eles. Então aqui a lição trata exatamente desses personagens, desses pais que não souberam cuidar dos seus filhos, ou seja, eles tinham um lado, sendo que o filho tem que ser tratado de forma igualitária. Vejamos o que diz a psicologia sobre a inveja, os ciúmes e a inveja. Quando vamos observar isso, sonhos, metas, desejos são partes essenciais, da nossa vida. Não obstante, é possível que quando você vê alguém conquistando um objetivo que você tem a ver, que você não saiba e reconhecer o que está se sentindo internamente, o ciúme, se é ciúme ou inveja. Ainda muitas pessoas costumam confundir esses dois termos, se tratam de conceitos diferentes, para cada um possui suas características, porque cada um possui suas características, cada um possui característica própria dentro desse contexto. Ciúmes e inveja são dois termos de características diferentes. Por exemplo, o ciúme está relacionado com o medo de perder algo, enquanto que a inveja tem mais a ver com a ganância e a ambição, certo? Dentro do contexto da psicologia, que nos traz a diferença entre os dois termos, então nós vamos identificar essa problemática aqui. Por exemplo, o que é ciúme?
Ciúme é um sentimento que se relaciona com a preocupação, a ameaça, medo de perder alguém ou alguém próximo, no caso, né, de aquela pessoa que está próximo de nós, ou seja, um parceiro, um amigo, a família. No caso das relações românticas, por exemplo, refere-se a uma sensação de inquietude, não é, pela atenção que seu par passa a estar recebendo por parte de outras pessoas. Então, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, a APA, no caso, trata-se de uma emoção negativa que uma pessoa presente, que alguém, uma pessoa presente que alguém lhe trará efeito, lhe tirará o afeto, aliás. Aparece uma segunda pessoa que vai tirar o seu afeto que você merece, que você tinha, e que isso vai ser dividido ou tirado por completo, né? Então, o ciúme geralmente de pessoas envolvidas, que conhecem aí essas questões. O ciúme é manifestado, não é? Então, você quer saber como é o ciúme se manifesta? O ciúme costuma se manifestar com a ativação de um estado de alerta diante de suspeita de uma pessoa que quer nos tirar de alguém, né, que amamos, por exemplo, né? No geral, no sentido, quando sentimos ciúmes, o pulso acelera, a respiração muda, a atitude torna-se hostil, o corpo se prepara para uma possível atitude de defesa inconsciente, não é? Então, isso é um choque, vamos dizer, né? Um dos exemplos mais corriqueiros do ciúme é quando um relacionamento de uma das pessoas acredita que alguém preste mais atenção ao seu parceiro que o devido. Ou seja, além disso, existem casos de ciúmes retroativos. Esses tipos de ciúmes se caracterizam pela pessoa, não é? Pela pessoa sentir um grande desconforto com o seu cônjuge, com aquele que o seu cônjuge fez no passado. Isso é ciúme retroativo, né? A inveja, e qual é a diferença da inveja? A inveja é um sentimento que pode ser negativo ou positivo, que se associa ao desejo de possuir algo ou outra pessoa, que a outra pessoa tem. Ou seja, o invejoso quer estar na mesma posição dessa pessoa para satisfazer os seus desejos pessoais. Então, quando falamos de inveja positiva, apesar de desejar que a outra possui, você não se sente incomodado com isso, mas sim esse sentimento. E desperta uma motivação em você para alcançar os seus objetivos. Então, por isso que essa motivação, essa questão da inveja, ela pode ser boa ou pode ser ruim, não é? Então, você vai conseguir os objetivos, aquela pessoa que você supostamente inveja, você vai correr atrás também para conseguir os objetivos que ela alcançou. É claro que, dentro do contexto da fé, a bênção que Deus tem para um, às vezes não é para outro. O negócio que Deus tem para um, negócio, fazendas, afazeres, emprego, portas abertas e etc., é para um e às vezes não vai dar certo para o outro, geralmente, não é? Contudo, esse sentimento de inveja já não é um sentimento saudável, né? E vem acompanhado de aborrecimento, raiva, frustração, e pode chegar a causar muitos incômodos, além de um grande desequilíbrio interior, né? Porque inveja nunca vai ser boa, diga-se de passagem. Eu falei do sentido positivo ou negativo, que isso pode despertar um botão que há em você, vamos dizer assim, para você correr atrás dos seus objetivos, não é? Mas a Bíblia é muito enfática, eu citarei os textos daqui a pouco, não é? Como a inveja se manifesta? Como reconhecer que uma pessoa é invejosa? Essa questão é interessante. A inveja, ela pode causar um pouco de tristeza no início, visto que você verá seus esforços minimizados quando comparado com a conquista dos demais, né? Mas não obstante, de acordo com a natureza do sentimento, a inveja pode se transformar em um motor que
que dá energia para a sua motivação, para alcançar um conjunto de metas. De toda forma, é possível sentir inveja por causa de tangíveis e intangíveis, né? Então, por exemplo, uma inveja que pode ser sentida com seus amigos, se formem antes que você, antes de você em um curso, por exemplo, universitário, um curso universitário, você deseja estar no lado deles. Da mesma forma, também é possível sentir inveja por um crescimento profissional, por um bem material e inclusive por situações mais pessoais, como ter um companheiro ou uma família própria, né? Quais as diferenças básicas, né? E eu apresentarei 8 aqui, diferenças, não é? Entre o ciúme e a inveja. Qual a diferença entre esses dois? Vamos conhecer algumas definições sobre isso. De acordo com os envolvidos, o ciúme nasce quando uma terceira pessoa se mete no meio de uma relação, seja ela pessoal, profissional ou amorosa. Ou seja, é necessário que a inveja é necessário que existe 3 envolvidos. Por outro lado, a inveja é uma manifestação que não envolve terceiro, mas sim um sentimento pessoal. Essa é a primeira diferença. De acordo com o ciúme, nasce quando há uma terceira pessoa. Já a inveja não precisa de terceira pessoa dentro desse amaranhado de coisas, né, de sentimento. De acordo com a sua manifestação, outra diferença é que os ciúmes e a inveja é que os ciúmes são sentimentos negativos que acabam desequilibrando qualquer tipo de relação. Por sua vez, a inveja pode ser qualquer tipo de relação. A inveja, por exemplo, pode ser negativa ou positiva, de acordo com a conotação que a pessoa está vivenciando. Outro ponto interessante é de acordo com as emoções, por exemplo. Primeiro, foi de acordo com os envolvidos. Segundo, de acordo com a manifestação. Terceiro, de acordo com as emoções. Nos ciúmes predomina-se o medo de perder o afeto de alguém. Na inveja, em contrapartida, existe um sentimento de aborrecimento ou importância por não possuir algo em especial. Quarto, eu disse que apresentaria 8. Quarto, de acordo com as consequências. Primeiro, nós tivemos de acordo com o desenvolvimento, de acordo com a manifestação, de acordo com as emoções e agora de acordo com as consequências. Os ciúmes não costuma trazer consequências positivas, visto que se baseia em uma baixa autoestima ou uma desconfiança, né? Por isso que as pessoas agem negativamente. Por sua vez, a inveja pode ter tanto consequências positivas quanto negativas, visto que em alguns casos age como um catalisador para conquistar as metas planejadas. Quinto, de acordo com a certeza. Os ciúmes são um sentimento que surgem muitas vezes sem nenhuma certeza, né, ou motivo aparente. Este outro é outro aspecto que diferencia da inveja, né? Por sua vez, aparece aí também, existe um objeto ou oposição real que o invejoso necessita na sua vida. Então, observe as diferenças, né? De acordo com a hostilidade, no geral, o ciúme causa hostilidade e manifestações externas, né, que são notadas pelos demais. No entanto, a inveja pode ser facilmente ocultada no interior das pessoas, apenas tornar-se visível se o indivíduo decidir expressá-la. Conforme o âmbito em que aparece, por exemplo, o 8º ou 7º no caso. Apesar de que os ciúmes pode surgir em qualquer âmbito de nossa vida ou no dia a dia, normalmente ele se manifesta nas relações entre casais. A inveja, por outro lado, ela pode surgir no âmbito profissional, familiar, pessoal ou em qualquer outro espaço da vida cotidiana. 8ª diferença básica entre esses dois termos, de acordo com a imaginação, né?
Os ciúmes surgem a partir da imaginação ou suspeita em perder o afeto de uma pessoa querida. Por sua vez, a inveja existe a certeza que alguém possui o que você anseia. Essas são as diferenças básicas entre ciúmes e inveja. Esse artigo, dentro desse contexto que estou passando para vocês, podemos viabilizar, não é? E detectar, podemos ver, podemos sentir e perceber as diferenças básicas entre ciúmes e inveja, não é? Dentro do nosso contexto, como eu disse, o comentarista ele começa falando sobre os problemas, a interferência de Jacó, não é? Onde ele preferiu mais José do que os seus irmãos. O ciúme por meio da preferência. Aí vem a inveja, não permite cumprir os desígnios de Deus. Por isso que estou trazendo esses dois termos. O ciúme causa conflito. Aí tem lá a túnica, que é o símbolo do desprezo. O agente de conflito familiar, né? Ele agiu aqui como conflito, como foi o agente propício da discórdia e dos conflitos da família de Jacó. A extensão do ciúme. Na presente lição analisaremos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme que pode trazer problema para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto de que felicidade, né? E assim sucessivamente. Então, essas consequências são nefastas, né? Os males dos ciúmes. Aliás, não existe um benefício nos ciúmes, porque há diferença entre zelo ou cuidado para ciúmes, né? Dentro do contexto ciúmes, é estranho que o ciúme geralmente vem acompanhado de um intenso amor entre as pessoas. Alguém já disse uma vez que o ciúme é o mau cheiro do amor. O ciúme é o mau cheiro do amor. Seria mesmo assim? A etimologia da palavra no hebraico é gina, ciúme, também é apresentado como zelo, não é? Uma figura ela é figura aqui no Antigo Testamento por 41 vezes. Já no Novo Testamento, temos a palavra grega parazelo, que é ter muito ciúme, que ocorre 4 vezes no Novo Testamento, né? E podemos ver que a palavra hebraica envolvida para salientar o rubor do rosto, ou seja, uma espécie de ira reprimida, indicando o ardor ou zelo de forma positiva ou negativa, não é? Tal palavra ela pode ser traduzida, não é, como ardor, zelo ou ciúme. Existe o ciúme positivo? Eis a questão. O ciúme positivo é um tipo de ciúme de apreensão mental, quando a pessoa que sente está sendo preterida, ou seja, deixada para trás por aquele que ama em favor de outro. Seria o temor de ser substituído por um rival, né? Também envolve a atitude, um rival qualquer que envolve a atitude de ânsia e de vigilância acerca daquilo que é considerado prioridade de quem tem ciúmes, não é? Ciúmes negativo. Esse tipo de ciúme mistura o amor com o egoísmo, não é? O critério de distinção aí, né? Ele é apresentado de uma forma muito abrangente, não é? Quando faz a mistura com amor e com o egoísmo, ou seja, o critério da distinção deve ser o seguinte: primeiro, sinto ciúme porque temo algo que venha a prejudicar alguém ou a quem estimo. Sinto ciúme simplesmente porque não quero perder aquela pessoa ou coisa com base na minha necessidade. E egoísmo, uma pessoa responde bem, uma resposta bem pensada usualmente é a existência desses dois elementos que há nas emoções e não consegue separar
adequadamente. Há casos que o ciúme consiste em puro egoísmo. Um ciúme negativo foi o que levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo, não é? Então isso está dentro da base da nossa lição, não é? Não há positividade, não há benefício, não há nenhum ponto positivo dentro dos ciúmes, principalmente dentro daquele âmbito da família de Jacó. Não houve qualquer motivo de altruísta que por detrás do ato. José era o suposto rival deles, que roubava todo o afeto e atenção do seu pai. Simplesmente queria livrar-se dele. Anos mais tarde, quando se reuniram todos no Egito, eles os choraram. Eles não choraram. É possível que desde o início houvesse um sentimento de amor, mas este foi afogado pela emoção mais impiedosa do ciúme, causada por seus pais. Lamentavelmente, causada por seus pais. E assim sucessivamente. E a inveja? A inveja, ela também é um problema. Tem o significado, o mesmo significado do hebraico, da palavra quina, que significa zelo, ciúme, inveja. Essa palavra é empregada cerca de 42 vezes, como eu já disse, e também aparece no grego, que é pitonos. Pitonos quer dizer inveja, ciúme. Esse vocábulo ocorre cerca de 9 vezes no Novo Testamento. Algumas versões da Bíblia traduz como tal vocábulo zelos, que este último nos traz o sentido de zelar, um zelo ardoroso, com muito fervor, com muito ardor, muito forte. Então a inveja é um sentimento sempre negativo, ao passo que o zelo pode ser negativo ou positivo. A inveja é uma das maiores demonstrações de mesquinharia humana causada pela queda do pecado. Os invejosos chegam a fazer campanhas de perseguição contra as suas vítimas, os quais... E dentro do ministério existe muito isso. É um negócio assim deplorável, deprimente. E quem sente inveja, realmente ele tem um espírito, uma baixa estima fora de sério. Não dá nem para, sei lá como descrever isso. Eu nunca tive, graças a Deus, esse sentimento, mas já sofri, já percebi, já vi isso acontecer, alguém tendo inveja de mim. Ou seja, os invejosos chegam a fazer campanha de perseguição contra as vítimas, as quais a maioria das vezes não tem qualquer culpa por haver despertado tal sentimento nos invejosos. Geralmente, o mal-sucedido tem inveja dos bem-sucedidos. Essa é uma tentativa distorcida para compensar o fracasso, para compensar a tentativa distorcida para compensar o fracasso, glorificando ao próprio eu, procurando enxovalhar as pessoas de inveja, aquela pessoa está baseada, portanto, na mais pura carnalidade. Muitas vítimas da inveja já descobriram que a melhor maneira de evitar o invejoso é fugir dele. Uma pessoa bem-sucedida não pode abandonar o seu sucesso somente para satisfazer o invejoso, tornando-se um fracassado como ele. Não. A palavra portuguesa, no português, para inveja, vem do latim, que é evidere, que significa em contra, olhar para, ou seja, olhar para alguém com maus olhos, de modo que de modo contra esse alguém, esse sentimento. A inveja sempre envolve um certo ressentimento, mas alguns conseguem disfarçar muito bem a sua inveja, transmutando aí em zelo por alguma coisa, mas sempre com alguém a ser combatido sem verdadeira causa. Um homem é um ser extremamente egoísta, ressentido-se diante do sucesso de uma pessoa, dentro de sorte, com o que eles pensam, ou sentimentos semelhantes. No Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus proíbe, Deus proíbe o invejoso, embora
a própria palavra hebraica não seja usada nos mandamentos específicos contra a inveja, pode ser encontrado aí no livro de Salmos, no livro de Provérbios, em vários textos e contextos. Vamos ver, Salmo 37, verso 1, Salmo 73, verso 2 e 3, isso aí foi Asaf que teve esse problema, ele teve esse problema no Salmo 73, Provérbios 3, 31, Provérbios 23, versículo 17, Provérbios 24, versículo 19, não é? E Eclesiastes 4:4 encerra esse tipo de observação. Já no Novo Testamento, há uma lista de vícios humanos preparada por Paulo lá em Romanos capítulo 1, verso 29. Não é? A inveja ocupa a posição proeminente associada ao homicídio, não é? Ao ódio contra Deus. Isto é muito sugestivo, pois parece que o invejoso não podendo atacar a Deus diretamente ou a quem considera a causa do seu insucesso. Então tem sempre uma problemática. Recomendo para leitura Gálatas capítulo 5, verso 19, até o versículo 22. Paulo também advertiu lá em Timóteo capítulo 6, versículo 4, em Tito capítulo 3, versículo 3, Mateus capítulo 27, versículo 18, e outros textos aqui similares, e assim sucessivamente. Então esta é a nossa aula de número 3, aula do próximo domingo, onde estaremos estudando todos juntos essa interessante aula, não é? Que Deus abençoe, espero poder ter ajudado você, nobre mestre, nobre professor. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.